E aí, você tem noção das questões de geografia? O que mais aparece em geografia no Enem? Você sabe qual é o percentual de questões de assuntos que mais caem no Enem? Eu vim aqui para te explicar, para te ajudar nessa questão. Relacionada à geografia, quais são os conteúdos mais pertinentes? Faz até uma comparação das últimas provas em relação a outras matérias. Eu fiz uma estatística aqui, levantei uma estatística para você, então você presta atenção para você entender. De 1.180 questões do Enem na área de humanas, 426 questões são de geografia, 398 são de história, 231 de sociologia e 125 de filosofia. Então vejam o percentual de geografia na sua prova do Enem. Dentro dessas 1.180 questões que a gente vai ter, dessas 426 de geografia, as mais cobradas, os assuntos mais cobrados em geografia, para você ter uma ideia do que você tem que estudar. Em primeiro lugar, com 153 questões, geografia econômica. Em segundo lugar, com 144 questões, geografia física. Mas aí, geografia física é o que, professor? Geografia física envolve geografia do Brasil e geografia geral. Geografia física envolve o que mais, professor? Geografia física envolve a questão climática, a questão de relevo. Por exemplo, em terceiro lugar, 73 questões de geografia humana. O que é geografia humana, professor? População, relações que a gente tem com o mercado de trabalho, os setores da economia, por exemplo. Em quarto lugar, com 26 questões, geopolítica. Geopolítica, professor. Geopolítica são assuntos de atualidade, desse contexto mundial da globalização promovido no pós-Guerra Fria. Você tem que saber sobre todas essas mudanças que ocorrem no planeta e que ocorreram nos últimos 30, 20 anos. Formações de blocos econômicos, formação do BRICS, que não é um bloco econômico. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que a geografia envolve também um pouco de história com geopolítica. E só para recapitular na questão de geografia humana, que são 73 questões, tem também urbanização. Você tem que saber os conceitos urbanos, a formação das cidades. Gentrificação é um assunto que aparece no Enem. Você sabe o que é gentrificação? Vai dar uma pesquisada. Se não sabe, faz o meu curso para saber. Em quinto lugar, com 12 questões, cartografia. Mas cartografia vai aparecer o quê, professor? Olha, nas últimas 3 provas não teve questões de cartografia. Se eu não estou enganado, nas últimas 3 provas não houve questão de cartografia. Então você tem que saber projeção de Mercator e Peters, projeções cartográficas de um modo geral, latitude e longitude, fuso horário, isso aparece em cartografia. E quando se trata de questões mais cobradas, tá? Dentro desse universo de 426 questões, quais são então as questões mais cobradas, professor? Quais são os assuntos mais cobrados? Em primeiro lugar, o Enem não vai fugir disso, com 71 questões. Dessas 426 que eu falei para vocês, 71 questões, impactos ambientais. 70 questões, agricultura, modo de produção, Matopiba. Você sabe o que é Matopiba? Aquela região lá onde tem junção de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Você tem que saber sobre isso. Política econômica, 41 questões. Urbanização, geografia humana, 36 questões de urbanização. 23 questões que envolvem clima, 20 questões de migrações, população, estrutura da terra e relevo, geografia física, 19 questões. População em si, ligado a países que mais populosos, menos populosos, crescimento populacional, 17 questões. Ordem geopolítica, 17 questões também. Indústria, 16 questões. Em 11º lugar, energia. Em 12º, energia com 14 questões. Vegetação com 14 questões também. O mínimo, o que menos aparece no Enem são
praticamente 3 assuntos: solo, 7 questões, movimentos da Terra, 3 questões e mineração, 2 questões. Então essa dinâmica do Enem em distribuição das questões está aqui. Eu estou a fornecer para você uma ajuda das questões que mais aparecem no Enem, daquilo que você mais tem que estudar para poder resolver a sua prova, para poder sanar as suas dúvidas em relação ao que eu vou estudar para o Enem, professor. Está aqui, eu estou a fornecer para vocês aqui. Tá? Então dentro dessa questão, vamos lá. Das questões mais de 144 questões, vamos pegar geografia física. Geografia física, 144 questões. 71 questões falam de impactos ambientais. O que são os impactos ambientais, professor? Efeito estufa, ilha de calor, chuva ácida, desmatamento. Essa questão do Paraguai, do Pantanal, da queimada que teve ano passado, porque a prova já estava feita quando teve essa queimada, né? El Niño e Laninha, tem que saber sobre essas anomalias climáticas. Por quê? De geografia física, 23 questões estão ligadas a clima. Geografia física, relevo e estrutura geológica, dobramento moderno, escudo cristalino, bacia sedimentar, 19 questões. Vegetação, das 144, 14 questões. Das 144, 7 falam de solo. Das 144, 7 falam de hidrografia e 3 de movimentos da Terra, translação, rotação. Isso aí você tem que saber que são... não preciso estudar tanto isso. O que eu vou estudar mais então, professor, para o Enem? De 144 questões, quase que a metade só de impactos ambientais. Aí, ó, 71 questões de impactos ambientais. Isso é a geografia física. Geografia humana, 73 questões de geografia humana. 36 questões de urbanização. Conceitos urbanos, metrópole, megalópole, região metropolitana, gentrificação. 20 questões falam de migrações, migrações internacionais, haja vista que estamos agora no maior fluxo migratório da história do planeta. É claro que a Covid vai conter um pouco isso. E em terceiro lugar, das 73 questões de humanas, 17 falam de população. Então vejam o quanto que a prova dá para a gente distribuir esse conteúdo, esses conteúdos a serem estudados. A partir disso, você consegue se organizar no que você vai estudar em geografia. Quais são as suas prioridades em geografia? Na parte econômica, 153 questões na parte econômica. 70 de agricultura, sempre vai cair uma questão de agricultura no Enem, envolvendo modo de produção, envolvendo o produto que é destacado nesse local de modo de produção, soja, milho, algodão, envolvendo as commodities, envolvendo agroexportação. Isso vai aparecer em economia na parte da agricultura. De 153 questões, 41 de política econômica. O modelo econômico, neoliberalismo, capitalismo social, socialismo. Em terceiro lugar da geografia econômica, com apenas 16 questões, a indústria. Os tipos de indústria, o modelo industrial, toyotismo, fordismo, taylorismo. Você tem que saber esses modelos de produção. 14 questões de energia. Energia pode entrar ligado a impacto ambiental? Pode, porque você tem energia hoje que são as chamadas energias sustentáveis ou energias limpas. 10 questões envolvem transportes. Das 153 questões de geografia econômica, 10 questões de transporte. E o que menos cai no Enem, que você não tem que se preocupar com isso, é mineração, porque 2 questões apenas dessas 153. Política econômica, 41 questões. Aí você vai ter que estudar a globalização. O que eu vou estudar de globalização, professor? As organizações internacionais, ONU, FMI, Banco Mundial, a formação dos blocos econômicos. Por quê? Logo em seguida dessa política econômica de 41 questões que a gente tem, dessas 426 que eu falei para vocês, estou a fracionar aqui agora, apenas 6 envolvem blocos econômicos. A questão do Brexit, por exemplo, a saída do Reino Unido do bloco econômico chamado União Europeia.
os tipos de bloco existentes, união aduaneira, zona de livre comércio, mercado comum, união econômica e monetária. Você tem que saber a definição desses blocos, tem que saber esse conceito dos blocos. 26 questões de geopolítica. E aí o que vai cair dessas 26 questões? 17 de ordem geopolítica. O que é essa ordem geopolítica? A formação, por exemplo, da OTAN, que entra nessa ordem geopolítica, o papel da OTAN, o G20, que são as 19 maiores economias do mundo associadas aos Estados Unidos, o G8, que foi incluído a Rússia e ela foi retirada em 2015, 2014 e 2015 por causa da questão envolvendo a Ucrânia. Então o G8 são as 7 maiores economias do mundo, os 7 mais industrializados, 7 maiores economias do mundo e a Rússia que foi colocada, né? Então olha só como é que é bem distribuída essa questão aí de geografia no Enem. E aí, como é que eu tenho que separar o meu tempo? Como é que eu tenho que me organizar? Você vai pegar esses conteúdos que eu falei para você aqui e vai fracionar esses conteúdos naquilo que você vai mais estudar. Então, é uma situação muito simples. Vejam, a prova de geografia tem mais questões que história? Tem. Vou repetir. São 426 questões. Os últimos Enems, a gente teve 426 de 1.180 questões, 426 de geografia, 398 de história. Dessas 426 questões de geografia, está bem fracionado. A geografia que mais aparece no Enem é geografia econômica, com 153 questões. Em segundo lugar, a geografia física, 144 questões. Você tem que lembrar de uma coisa: geografia física é tanto geografia do Brasil quanto geografia geral. Você tem que estudar o todo, você não pode ficar só limitado na questão de geografia do Brasil. A última prova, por exemplo, a gente teve questão de geografia física. Então, quando se analisa a prova do Enem, quando se tem um fracionamento da prova do Enem, quando a gente divide essa prova nessas condições de questões ou de conteúdos, fica muito fácil para você poder organizar o seu dia e você separar os conteúdos. Então, a organização, qualquer estudante, na minha concepção como professor de geografia há 30 anos quase, eu separo o tripé para que você possa funcionar, para que você possa ter êxito. Esse tripé envolve disciplina, organização e vida saudável. O que seria então essa disciplina? Você ter o seu horário para começar e para terminar os seus estudos. O horário de estudo, mesmo que você esteja em casa. Melhor ainda estar em casa, que você pode se isolar, ficar ali concentrado. Disciplina é fundamental. Organização, separar os seus planos de estudos, fazer planos de estudos de cada matéria. Fazer das matérias que você vai estudar durante o dia e de cada conteúdo das matérias que você vai estudar. E vida saudável é você ter uma atividade esportiva para que você possa queimar a sua endorfina e que você possa ter qualidade durante o seu dia. Dentro dessa vida saudável há duas condições fundamentais para qualquer aluno que queira entrar numa universidade concorrida, para que queira entrar em qualquer curso concorrido. A primeira nessa vida saudável é a alimentação. Alimentação saudável. Comer comida de verdade. Não comer porcaria. Primeira coisa. E a segunda condição de vida saudável é que você tenha especificamente, prioritariamente, sono de qualidade. Dormir com qualidade. Dormir implica em deitar na cama e descansar o seu corpo, fechar os olhos e dormir de fato. Não ficar ali com o seu smartphone por horas conversando e acordar mal no outro dia. Não é isso que é qualidade de vida. Isso não é vida saudável. Então, quando você pratica esse tripé, quando você organiza o seu dia através desse tripé, que é a minha fórmula para você conseguir ser aprovado, é uma fórmula que eu criei para o aluno poder facilitar a sua vida, não tem como você não ser aprovado. Então, basicamente, consiste nisso. E aí, se você separou os conteúdos que mais caem, eu já separei para você aqui os conteúdos que mais caem em geografia. Já separei, já está separado aqui para você. É só você organizar o seu dia. Organizar o seu dia com o seu
plano de estudos, com o seu cronograma, através das matérias que você quer fazer, que mais cai do Enem, de geografia, os conteúdos que mais caem de geografia e das demais matérias também, especificamente é isso que você tem que fazer. Então, é difícil o Enem, professor? Não, eu sempre digo que o Enem é uma das provas mais fáceis que existe, porque a própria questão já traz a resposta. Se eu tenho um pouco de conteúdo, eu consigo responder com a própria pergunta. Então, se preparar para o Enem é isso. Espero que você tenha entendido. Um dia de cada vez, sempre na sua vida. Qualquer dúvida, manda pergunta aí, o professor Fabão responde para você. Geografia, eu faço você gabaritar a prova de geografia. Vem comigo que você vai gabaritar. Um abraço e um dia de cada vez.